Remorso ou arrependimento. No remorso, fica-se triste, abatido e amargurado. E provavelmente a pessoa vai repetir o mesmo erro. Ou o remorso, vem em níveis tão intensos de culpa que podem levar a pessoa a ficar paralisada ou até mesmo levá-la à morte. Já o arrependimento leva a uma reflexão, a um ensinamento de como não cometer aquele erro novamente, a um pedido de perdão e, consequentemente, a uma conversão, uma mudança de vida. Então você observa que o remorso leva muitas vezes a pessoa a um nível tão grande de culpa, ele fica tão amargurado, tão sem chão do que fazer, que pode paralisar a sua vida e até mesmo levá-lo à morte. Já o arrependimento não, você faz uma reflexão sobre aquela coisa que você errou e você imediatamente busca não cometer aquele erro de novo. Você vai, a pessoa que você errou, pede-se perdão principalmente a Deus e tem uma nova vida, uma novidade de vida, uma mudança na chave. Judas, todos nós conhecemos o episódio de Judas registrado na Bíblia Sagrada, ele escolhido pelo próprio Jesus para ser um dos 12 de seus discípulos, foi um exemplo que teve remorso e não arrependimento. Quando Judas traiu Jesus, tocado pelo remorso, ele foi enforcar-se. Perdeu o sentido, ficou tão amargurado, tão abatido, que ele não conseguiu lidar com aquela culpa. Então ele teve remorso, ele não teve um arrependimento. Veja o que fala Mateus 27. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando sobre eles as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Apesar de tudo que Judas fez, traiu Jesus, uma horrível traição. Apesar disso, se ele tivesse tido um arrependimento sincero, Jesus com certeza o teria perdoado. Em 1 João, no seu capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Judas, era só ele ter o arrependimento do erro que ele cometeu traindo Jesus, ele poderia ir a Jesus e lhe pedir perdão. A Bíblia é clara, Jesus perdoa todos os pecados, aqueles que são pedidos sinceros, de coração, não somente da boca para fora. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, erramos o alvo. Todos nós pecamos contra alguém e contra Deus. A Bíblia diz que todos somos pecadores. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós iremos passar por momentos de erros. E nesse momento, devemos ter a humildade, nos arrependermos, pedir perdão. O arrependimento é essencial para a nossa vida aqui neste mundo e, consequentemente, por toda a eternidade. O arrependimento é muito mais do que apenas reconhecer os erros. É uma mudança de mente e no coração, que nos dá uma nova perspectiva sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. Então, meus irmãos e amigos, quando você errar, quando você praticar algo
que você vê, você sabe que é errado, não fique com remorso, e sim arrependa-se. Peça perdão à pessoa com que você errou. Peça perdão a Deus, porque todo pecado, primeiro, nós erramos contra Deus. A palavra de Deus assim diz. O próprio Davi, quando errou, ele disse lá que eu pequei primeiro contra Deus. Então todos nós, quando erramos, nós erramos o alvo, pecamos contra o nosso Deus, um Deus santo, um Deus amoroso, que sempre quer o melhor para nós. Remorso ou arrependimento? Não tenha remorso, tenha sim um arrependimento sincero. O remorso, repito, é tristeza pelas consequências de um pecado, mas não pelo pecado em si. Guarde bem isso. Remorso é tristeza pelas consequências de um pecado e não pelo pecado em si. Então você tem remorso por aquilo que vai acontecer, as consequências do que você praticou de errado. Já o arrependimento nos ajuda a aprender com os nossos erros, crescer e envolve uma mudança de vida, uma mudança no coração. Pense nisso, que Deus abençoe a sua vida e quando você, repito, quando você errar, não tenha remorso, mas sim arrependa-se. Busque a Deus, peça perdão também a quem você magoou, a quem você fez algo que não devia fazer. E assim nós vamos tocando, sempre lembrando que o perdão somente Jesus pode dar para nós. Só Ele nos dá o perdão, porque Ele pagou por eles lá naquela cruz do Calvário. É bom sim você pedir perdão para a pessoa que você errou. Você vai lá, pede desculpa, peça perdão, peça uma nova chance, mas o perdão sincero, um perdão espiritual, aquele perdão que nos leva novamente a Deus, somente Jesus pode lhe dar. Não procure outras pessoas que dizem que pode oferecer perdão a você. Não, só Jesus Cristo. Que Deus assim os abençoe, em nome dele, o nosso Salvador, Jesus Cristo.